Bom dia, retomamos agora. Hoje é 15 de abril, quarta-feira, e nós vamos retomar então com a aula de matemática. 15 de abril, matemática, página 11 do caderno de atividades do aluno. Lembrando que aqui no quadro vai ficar espelhado. Então, matemática, página 11 do caderno. O caderno disponibilizado pela Secretaria de Educação. Então, dando início ao conteúdo de matemática, apresenta um texto sobre o Covid-19, que é o vírus que temos todos nós enfrentados nesse período. Então, eu vou estar fazendo a leitura do texto e vocês em casa, alunos, acompanhem no caderno de atividade de vocês. Diz assim: ao fim do mês de janeiro, o novo viral da família coronavírus já tinha mais de 8.000 casos registrados, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que tem a sigla OMS. A maior parte localizada na China. Mais de 18 países já registraram infecções pelo novo coronavírus, que é disseminado de pessoa para pessoa e causa infecção respiratórias de leves, moderadas e até aquelas que podem levar à morte. Até o final de janeiro, o número de vítimas do novo grupo viral era 360 pessoas, já superou o da SARS, inglês, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, entre 2002 e 2003, que levou a 349 pessoas a óbito. Então, tá falando que o número de vítimas até o final de janeiro já tinha sido bem maior do que essa outra síndrome respiratória aguda grave, que é uma sigla em inglês, que entre os anos de 2002 e 2003 levou 349 pessoas a óbito. Então, quer dizer, o coronavírus já levou bem mais pessoas a óbito do que essa síndrome de 2002 e 2003. Esse dado é um dado retirado da revista, do site da Nova Escola, e nós vamos fazer as atividades para hoje. Como é uma aula somente, nós vamos fazer a atividade 1, exercício A e B apenas, tá? E vai ficar uma tarefinha que a professora vai deixar, que na próxima aula, nossa próxima aula de matemática é sexta-feira, nós vamos corrigir da sequência apostila. Então, para dar início, nós vamos relembrar algumas coisas. Nós vamos relembrar sobre a representação numérica. O que é representação numérica? Como diz o nome, é uma forma de nós representarmos palavras escritas, palavras ou mesmo por extensos que representam em números, ou seja, são uma representação por meio dos números. Então, o exercícios vai falar sobre isso e vai falar também sobre a sequência numérica. O que é sequência numérica? Como diz o nome, é uma continuação dos números, é uma sequência dos números. Então, a sequência numérica, depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3, depois do 3 vem o 4, ou seja, é o número que vem sempre depois do outro. E aí a representação numérica, a sequência numérica também pode ser colocada como está na apostila, de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, enfim, representando isso como de 2 em 2. Se eu for fazer uma sequência numérica de 2 em 2, eu vou sempre pular o número ímpar e o próximo par vai ser sequência. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e aí por diante. São uma sequência de números, né, iniciando no 2. Agora, se eu fizer uma sequência numérica de 2, iniciando pelo número 1, aí vai ser uma sequência numérica de 2 pelos números ímpares. 1, 3, 5, 7, enfim. E aí tem a sequência de 5 em 5. De 5 em 5, se eu começar com 5, eu vou ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, sempre 5 números após. Uma sequência de 10 em 10 números. Então, nós estamos falando de dezenas, 10 números. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, uma sequência de 10 em 10 números. Eu tenho aqui uma representação para explicar um pouco melhor isso. Então, observem aqui. Eu tenho aqui as cores amarela, a cor amarela, a cor verde,
a cor vermelha, a cor azul e a cor laranja, representado por 10 unidades cada uma dessas cores. Então eu tenho 10 unidades dessas rodelinhas de cada uma das cores. Então se eu fosse falar aqui, ó, como que é uma sequência numérica de 10 em 10? Eu ia falar aqui, ó, 10 números amarelos, então 10, 20, 30, 40, 50. Aqui eu tenho 50 unidades dessas rodelinhas aqui que estão dispostas na horizontal. Aí aqui eu tenho mais 10 dessas daqui. Então aqui eu tenho uma representação sequencial de 10 em 10. Se fosse de 2 em 2, como eu estava falando para vocês, como que eu faria? Vamos fazer aqui com a cor vermelha, de 2 em 2. Então seriam 2, 4, 6, 8 e 10. Essa é a representação por 2. E a sequência de 5? Vamos fazer a representação de 5, a sequência de 5, pela cor azul. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Como são apenas 10 unidades, eu teria duas sequências. 5 assim, aqui e 5 aqui. Então isso é sequência. São essas duas atividades que nós vamos fazer. A letra A pergunta: baseado no texto que a professora leu ali acima, represente de forma numérica. Vamos começar, vou dar o exemplo aqui. Mês de janeiro. Nós temos 12 meses no ano, de janeiro até dezembro. Janeiro é o primeiro mês do ano. Então, como que eu represento janeiro? 01, porque é o primeiro mês. E se fosse dezembro, como que eu ia representar? 12, 1 e o 2. Porque é o segundo, é o último mês do ano. Então, é o 12º mês do ano. Casos registrados. Então, nós vimos no texto que conforme o texto, não é o que nós temos hoje, é o que temos conforme o texto. Então, conforme o texto, havia mais de 8.000 casos registrados. Como que eu represento 8.000 em números? É só o 8? Entra na casa de milhar. Então, eu tenho que colocar o 8 e as 3 sequências de 0 para dar milhar. Então, os países. Quantos países que tinham registrado infecção aqui? Tá aqui no texto. Vou colocar o número aqui. Número de vítimas que esse vírus fez? Tá entre parênteses, mais no finalzinho do texto. E óbitos? Quantas pessoas que sofreram óbito nesse período? Então, tá tudo registrado aqui no textinho. E aí nós vamos corrigir na sexta-feira, então, a atividade A e a atividade B. A B vamos fazer como? É bem simples também. Como eu expliquei. Só que aqui tá pelo 22. O que vem antes do 22 se a sequência é de 2? O 20. Então vai ficar 20, 22. Perdão. 20, 22, até chegar no final da reta. Aí eu venho para a segunda reta, uma sequência de 5. Então eu tenho 30. Depois do 30, 35 e assim por diante. Aí é uma sequência de 10. Então eu tenho 20. Antes do 20 é o quê? 10. Então 10, 20, até chegar lá no final. Então essas duas atividades vocês vão fazer agora. E de tarefa, eu quero que vocês copiem no caderno de matemática a sequência numérica de 1 até 100. Dando espaço entre os números para não misturar. Procurem colocar. Vamos começar no 0, da verdade. De 0 até 100. Então procurem colocar de 0 a 10 numa linha, aí de 11 a 20 noutra linha, de 21 a 30 noutra linha, de 31 a 40 noutra linha, de 41 a 50 noutra linha, de 51 a 60 na outra, de 61 a 70, de 71 a 80, de 81 a 90, de 91 a 100, tá? Para não ficar muito perto, não ficar aquela bagunça no caderno, certo? Então, é isso aí. Vou disponibilizar para vocês e fica então para vocês fazerem agora durante a aula atividade A e B e de tarefa a sequência numérica de 1 a 100 no caderno de matemática, tá bom? Lá no grupo, quem fizer a atividade da sequência no caderno já vai batendo foto e vai me enviando. Ó, um beijo, forte abraço e nós nos vemos na sexta. Tchauzinho!